Meus amigos, eu desejo a todos uma boa segunda-feira e um bom começo de semana. Aqui em Santos o tempo está meio nublado, mas vamos falar sobre um bate-papo nosso, né? Que eu faço todo após um jogo do nosso Flamengo, eu levo um papo com a torcida. Eu gostaria que vocês assistissem o meu vídeo e deixassem o like, fizesse suas inscrições e dê seus palpites também, seus comentários, para ajudar no meu canal. Eu sempre digo que eu não sou uma pessoa famosa, eu sou mais um dos 45 milhões de torcedores. Sou torcedor do Flamengo, como eu sempre digo, há mais de 70 anos, que eu tenho 86, e gosto de comentar, gosto de conversar. Eu não vou atrás do pessoal do YouTube. Cada um, sempre eu digo, cada um tem sua opinião, cada comentarista fala o que quer, os repórteres o pessoal que trabalha em televisão, os narradores, os comentaristas, né? Eles são profissionais do ramo e eles têm a opinião deles. Só que tem alguns que não é que estão errados. O errado e o certo é muito discutível. Mas tem alguns que querem curtir na cabeça da gente que só eles entendem de futebol. E não é bem assim. Ninguém vai ser tão bobo de pensar que nos 45 milhões de torcedores ninguém entenda de bola. A maioria jogou bola, ou se não foi a maioria, uma grande parte jogou futebol. Se jogou na várzea, se jogou pelada, mas jogou futebol. Então, tem uma relação com o futebol profissional. Porque a diferença, vamos falar, puxa, é muita diferença. A diferença muita que eu digo é, às vezes, e nem sempre, hein? Às vezes técnica. Porque também tem muito cabeça de bagre aí ganhando dinheiro e que não joga nada. Que se fosse jogar aqui na Várzea Santista aqui, ia ficar na reserva. Mas isso aí é outro tipo de comentário. O que eu quero dizer é que o torcedor, ele está tão acostumado com o time, principalmente aqueles que são torcedores de raiz, que nem eu sou torcedor de raiz, eu não sou fanático. Fanático é aquele que não consegue, ele vê assim, ele só vê o lado do time dele, ele não vê os erros. Quando as coisas estão erradas, eu também comento que está errada, não é pelo fato de eu ser torcedor do Flamengo que eu não vou ver coisa errada. Eu sempre digo, eu dou uns exemplos assim, simples. Um pai que ama seu filho, ele quando vê o erro do filho, ele corrige, ele tenta corrigir, é assim. Então, nós gostamos do Flamengo, então nós tentamos corrigir. É uma pena que a diretoria, os dirigentes, eles não estão nem aí para os comentários, porque se tivesse uma assessoria, olha, veja bem, se cada time de futebol tivesse uma assessoria virado para assistir alguns comentários sérios, algumas observações, os times iriam para um caminho um pouco mais reto. Mas eles não ligam. Tanto que a gente vê uma viravolta no futebol, coisas incríveis que vem acontecendo. Antigamente, os grandes times eram grandes times sempre. Hoje, os grandes times estão ficando pequenos perante os outros. Não estou desfazendo daquelas equipes, daqueles times de futebol, que eu quero dizer que seja pior ou não seja, como se diz, não seja responsável por seus times e não tenha uma dedicação. Tem. Às vezes os times pequenos, eles estão sendo mais bem organizados do que os grandes. Por quê? Ainda estão voltados para o futebol. Tem muito time que começa a cair, a ficar endividado e tudo, porque existe, eu não vou dizer que existe desonestidade, eu não posso falar isso porque eu não sou especialista e não vivo dentro da diretoria dos clubes. Mas o que eu posso dizer, independente de, eu não quero acusar ninguém de roubar nada, mas é a má administração, né? Porque uma empresa, se ela não for bem administrada, começa pelo presidente. O presidente ele tem que cobrar seu gerente de departamento para que haja uma grandiosidade, para que a empresa possa crescer.
A mesma coisa o time de futebol. O presidente precisa cobrar seus departamentos e ele tem que ter uma experiência de ver aquilo que não está andando bem e tem de observar mesmo, tem de chamar atenção. Mas uma grande parte aí não acontece isso, mas não pertence a nós porque nós não temos a força de entrar nesse mérito, né? Então nós sofremos com derrotas, com alguns jogos que não deveria ser da maneira que foi. Uma das coisas interessantes que eu acho no futebol de hoje, eu não devo estar totalmente errado, porque o grande ídolo do Flamengo, que é o nosso Zico, ele também já fez essa observação, não que eu fazia antes, mas eu sempre pensei dessa maneira. Eu não, é muito mimimi de estar cansado, que viajou. Poxa, cansado de viajar é o operário que vem, por exemplo, vem de Minas Gerais, vem do Nordeste para São Paulo, que vem de carona, que vem de ônibus, que vem a pé, entendeu? Esse estaria cansado. Agora, caramba, os jogadores de hoje, eles viajam em avião fretado, de primeira qualidade. Aonde eles vão jogar, eles não ficam numa choupana, eles ficam no hotel, um hotel 5 estrelas, com bom atendimento, com sauna, com todas as regalias necessárias. Então eu não vejo esse tipo de cansado. O Zico uma vez deu uma entrevista e falou que jogador quer jogar. Jogador quer jogar. Pelo menos é dito por um homem que tem uma integridade, que é reconhecido não somente pelo Flamengo, mas ele é conhecido e reconhecido no mundo inteiro. Se o Zico falou, é porque é verdade. Eu também concordo plenamente com ele, porque eu não vejo esse tipo de cansaço. No tempo da várzea, nós trabalhávamos direto todos os dias e às vezes na quarta-feira fazia um jogo, aí depois no sábado fazia outro, no domingo outro, e ia trabalhar na segunda. Claro que não tinha a importância de uma Série A. Mas é futebol, e é jogada, futebol jogado, com aquelas chuteiras gaeta, que tinha as travas, era com prego, com aquelas bolas capotão, com cadarço e campos horríveis. O Zico mesmo outro dia estava falando que ele jogou em cada campo, que não acredita porque hoje o pessoal reclama que tem uma moitinha no Maracanã que não está boa. Então, o craque é craque, cara. O cara que sabe jogar, não tem conversa. Eu conheci jogadores excelentes em campos horríveis e olha que jogavam bola, porque dominavam a bola. Hoje é muito mimimi, mas isso aí já se vem falando há muito tempo e não muda nada. Então vamos falar do Flamengo. No jogo de ontem, o que eu vi no meu pouco entendimento, eu vi um jogo equilibrado. O Tite está mantendo um equilíbrio na equipe. Eu não vejo, vou colocar de lado a minha não aprovação pelo Tite. Eu ainda não. A hora que eu aprovar, é claro que também não está dependendo da minha aprovação para ele se realizar. Ele já é um homem realizado. Mas eu digo assim, as minhas observações é feita em desacordo com algumas coisas que o Tite ainda não fez. Eu não vejo a mão do Tite totalmente no time. O que eu vejo é o Tite fazendo do Flamengo um tipo de jogo que o Flamengo não está acostumado. Os dois pontas abertos. Isso aí é só ver o jogo. Eu não concordo com isso, mas quem é o técnico é ele. Ele não coloca os 4 no meio, coloca 3. Mas o Flamengo ganhou, é claro. Eu também não posso pichar o Tite, porque nós tomamos no Campeonato Carioca, nessa Taça Guanabara, tomamos um gol, que foi ainda com o time da molecada, porque o Tite estava fazendo os amistosos. Então, nós estamos com um saldo, acho, 19 gols acima do segundo colocado, que é o Fluminense,
E estamos com 24 pontos, o Fluminense com 21. Se o Flamengo perder, o Flamengo precisa perder do Madureira, de uma goleada, e o Fluminense ganhar do Botafogo também com uma goleada. Então existem milagres, é claro, no futebol já vi coisas absurdas, pode acontecer, mas eu não acredito, vou até bater aqui na mesa que eu não acredito. Para mim, pode ser que eu vá morder a língua, mas o Flamengo vai ganhar a Taça Guanabara. Aí o Santos fala, pô, Tacinha Guanabara, não importa, não importa, o ano passado nem a Tacinha Guanabara nós ganhamos, então nós estamos começando com o pé direito, já vamos pegar uma tacinha, vamos lá para a Gávea, e vamos atrás do Campeonato Carioca, do Estadual, né? Vamos seguindo, e depois vamos pegar o Brasileiro. Eu espero que o Tite arrume o time para valer, porque o time, eu ainda acho o time um pouco lento, eu acho um pouco lento. Nos primeiros momentos, houve um pequeno domínio do Fluminense. O Fluminense deu uma dominada um pouco porque o time do Fluminense tem bom toque de bola, está acostumado. O Diniz acostumou o time assim, o método dele, o sistema de jogo dele é sair tocando, mas ao mesmo tempo o Flamengo marcou em cima, a marcação foi boa. Agora, não é por acaso que o Flamengo não tomou nenhum gol, não é por acaso, né? O Flamengo tentou, fez, se eu não me engano, 14 ou 15 ou 16 finalizações, e o Fluminense fez duas finalizações. Então, defensivamente, o Flamengo está ótimo. Então, o que eu digo equilibrado? Existe um equilíbrio, porque se a defesa não deixa passar, o time da frente também está marcando. Mas nós ainda precisamos ter uma velocidade maior no time. Veja bem, o segundo gol foi uma joia, foi um diamante. Por quê? Foi um gol que, no momento, eu voltei em 2019, um toque de bola espetacular. O calcanhar de primeira, de um, de outro. Foi um gol típico do nosso Flamengo. Nosso Flamengo é isso. Mas, se alguém fala para mim, isso aí foi o Tite que planejou, mentira, não foi. Foi a excelência da técnica dos jogadores. Os jogadores do Flamengo são excepcionais. Se eles forem bem orientados para se jogar livre, solto, não tem para ninguém, não adianta. O Jorge Jesus deixou uma frase, na época que ele jogava, e falou assim, se os 4 estiverem bem, não tem para ninguém. Mas nós não estamos nem jogando com 4. Agora o Gerson, coitadinho, está lá, vai fazer uma cirurgia, que Deus ajude, que dê tudo certo, mas o Tite não joga dessa maneira. Eu não vou dizer que ele é retranqueiro, porque ele outro dia já achou até ruim de falar que ele é retranqueiro. Mas é um time, eu acredito que por enquanto é mais defensivo. E ontem jogou marcando, no segundo tempo jogou marcando melhor. No primeiro, não, teve o torcedor do Fluminense que falou que o Fluminense, que ontem foi um jogo treino, porque o Fluminense jogou com as reservas. Mentira. O Renato Augusto, para mim, é melhor que o Ganso. Não tem nem por onde. O Felipe Luiz não faz falta. Que falta que faz o Felipe Luiz? O único que é o melhorzinho que não jogou, mas também não foi, porque foi poupado. É que estava machucado. O Marcelo, acho que o Marcelo machucou antes, teve uma lesão, então não houve que não colocou para colocar as reservas. Mentira. Outra coisa que eu achei interessante é o Renato Augusto falar que o Flamengo, que eles foram injustiçados na derrota, que não mereciam perder porque jogaram melhor. A única coisa que eu vou dar um recado para o Renato Augusto, fazer o seguinte, hoje como eles estão de folga, liga a televisão e vê o jogo de ontem, para ver o que houve. Toque de bola não ganha jogo. Toque de bola sem finalização não resolve. Fazia toque de bola, mas na defesa chegava ali e parava, não acontecia nada. Fizeram 2 finalizações e eles foram
prejudicado pela sorte? Não, porque o gol que eles fizeram, que foi anulado, não foi arrumação do juiz não, como muitos estão falando. Era dois tipos de impedimento. O primeiro que cabeceou estava impedido e o segundo que disputou a bola com o zagueiro também estava impedido. Então não houve proteção de ninguém. Então o que nós temos de esperar? Que o Flamengo cresça, 3 pontos, é bom pra caramba, a vitória é bom pra caramba. Nós os torcedores, ou não posso responder por nós os torcedores, mas eu como torcedor, eu quero ver o Flamengo jogando e ganhando. Se não ganhar, também é consequência do futebol. Mas eu quero ver o Flamengo com aquele tipo de jogo do segundo gol. E outra coisa, se o de Arrascaeta faz aquele gol, meu Deus, o juiz tinha de apitar e parar e acabar. E fazer o seguinte, se aquele gol, aquela bola entrasse, que o Fábio fez aquela bobagem de dar um chutão para frente no desespero, se aquela bola entra, para o jogo, chama a CBF e fala assim, vamos usar a taça de campeão da Guanabara para o Flamengo, porque acabou, não tem mais campeonato. Mas isso aí é alegria nossa, alegria do torcedor, e eu espero que dê certo. Eu torço realmente para o Tite. Só que eu não sou demagogo, eu não posso sentir uma coisa e falar outra. Eu ainda não estou 100% contente. Eu estou contente com a vitória, estou contente com a nossa posição, estou contente que nós não perdemos nenhuma partida, estou contente que nós não tomamos gol, estou contente com tudo. Mas eu ainda gostaria de ver o Flamengo um pouco mais solto, né? O Flamengo com aquela liberdade do segundo gol. Vou falar mais um pouquinho sobre 2 jogadores. O Bruno Henrique e o Gabigol. Eu continuo dizendo, eu admiro os dois. É claro, eles são craques, não tem nem por onde. Eles são jogadores, são ótimos jogadores. Mas estão dando muito azar pela pressão, né? O Gabigol, ele, é claro, eu já joguei bola e já fiquei na reserva. O jogador não gosta de ficar na reserva. E se o jogador se acomodar na reserva, então não é um jogador que nem serve para o time. Ele está certo em contestar, só que não é contestar com bobagem, contestar de que maneira? Treinando e mostrando que quando tem a oportunidade de entrar, que ele precisa soltar um pouquinho essa ansiedade. A gente percebe que tem uma ansiedade quase que desesperadora para mostrar que ele é o Gabigol. Ele é o Gabigol. Ele deve pôr lá, alguém tem de conversar com ele, falar, Gabigol, você é o Gabigol, caramba. O Flamengo é agradecido por tudo que você fez. O Flamengo não está abrindo mão de você, não. O Flamengo, a torcida do Flamengo não está abrindo mão dele, não está desistindo do Gabigol. Tem muitos comentaristas e muitos jornalistas que piche e acha que ele não deve jogar. Eu não acho nada disso. Eu acho que ele deve jogar, ele deve ter oportunidade. Mas ele mesmo tem de dar oportunidade para ele. Ele tem de aproveitar essas oportunidades e treinar. Ele tem de aproveitar o tempo de folga dele, treinar, e ele mesmo fazer uma análise, ele vê os jogos, vê onde ele errou. Ontem naquela bola do Arrascaeta, que quase entrou lá de longe, se ele tivesse um pouquinho mais preparado na velocidade, ele faria o gol. Não vou dizer que ele perdeu o gol, ele poderia ter feito. Entendeu? Então, eu faço o voto que ele, o Bruno Henrique, se acerte, porque o time precisa dele. O Flamengo precisa do Gabigol. Só que ele também precisa entender que ele também precisa do Flamengo. Ele não é onipotente, ele é um jogador contratado e precisa treinar para ser avaliado, né? E duvido, se ele estiver bem, o Tite não vai poder impedir dele jogar. O Pedro não está 100%, mas está fazendo gol. Então, qual é a finalidade do jogo? É o gol, e o Pedro está fazendo. É melhor do que ele? Eu não quero fazer comparação, quem é melhor. Para mim, os dois são melhores para o Flamengo. O Flamengo precisa dos dois. Vai ter momentos que os dois vão até jogar junto, mas o Gabigol, se ele pudesse, se ele fosse meu filho, eu aconselharia ele somente falando uma coisa. Gabigol, deixa o restante de conversa para lá e treina. Encontra seu jogo de volta, que você é um ótimo jogador.
E a todos meus amigos eu desejo uma boa semana e que a gente, contra o Madureira, já pegue a taça, né? Porque até essa taça é nossa, não tem nem por onde. E lutar pelas outras, né? Tem o Campeonato Carioca, o estadual. E depois vamos partir para o brasileiro com tudo. Um abraço a todos e mais uma vez eu digo para todas as pessoas, isso aqui, gente, isso é para mim. Um abraço.